sou o Rafael. Hoje é sexta-feira, dia 8 de março, dia especial no calendário anual, que hoje é o Dia das Mulheres. Então, parabéns a todas as mulheres, aquelas que estão no mercado cripto. Obrigado a vocês que estão aí, mulheres, assistindo aqui o nosso canal. Hoje a gente está mais uma vez passando aqui para trazer as métricas de 3 criptos do nosso portfólio. Essa semana que foi uma semana muito interessante para o mundo cripto, o Bitcoin atingiu o maior valor da história na terça-feira e também hoje, né? De acordo com o gráfico da Binance, a gente está batendo aqui 69.990 na máxima do dia de hoje, que significa o maior valor da história. Em alguns gráficos aí de outras exchanges, eu não tenho isso confirmado, mas tem muita gente comentando que bateu mais de 70 mil dólares, tá? Então fica aí registrado já. BTC hoje, eu falei outro dia, né? Nós estamos presenciando história, maior valor da história. Mas essa semana foi uma semana muito curiosa, porque aconteceram dois eventos muito semelhantes em um curto espaço de tempo. Na terça-feira, né, a gente está vendo essa velhinha aqui, vendedora. Na terça-feira a gente atingiu os 69 mil dólares, o maior valor da história, e a gente teve ali aquela correção, que foi uma correção significativa de 10 mil dólares, né? Então, claro, esse é um movimento completamente normal do mercado cripto. Quem está no mercado há mais tempo sabe que isso não é nada novo. Mas hoje a gente atinge o maior valor da história e de repente a BTC corrige mais de 5%, né? Vocês vejam que a BTC chegou a bater lá em cima 69.990, caiu para 60 mil, quase os 60 mil ali, uma diferença de praticamente aí 4 mil dólares, né? Então tem muita gente curiosa e nos grupos de Telegram dos quais eu participo, muita gente já comentou que esse é um movimento, né, que as baleias estão aproveitando para ter mais, digamos assim, para incrementar ainda as suas bolsas, né, os seus bolsos de BTC. Isso por quê? O que acontece? Quando você tem um movimento de muita, digamos assim, de muita liquidez no mercado, como tem agora, principalmente pelos alavancados, a BlackRock, por exemplo, uma das baleias, aproveita para vender no all-time high, porque está todo mundo empolvoroso, e volta a comprar lá embaixo. Ou seja, ela vende aqui, como tem muito Bitcoin sendo vendido, o valor vai caindo e ela volta a comprar lá embaixo. E isso gera um lucro desmesurado para as baleias. Por quê? Porque são transações de alto volume. Se você faz isso em um Bitcoin, tudo bem, são 4 mil dólares. Nesse caso aqui, da terça-feira, foram 10 mil dólares. Agora você imagina você fazendo isso com um valor elevado de BTC, né? Então é um lucro exorbitante que as baleias aproveitam e quem está no mercado há mais tempo sabe que isso é extremamente possível, né? Então é bom ficar atento, é bom ficar ligado, porque movimentos como esse dão excelentes oportunidades de entrada no mercado. Teve cripto que corrigiu muito, altcoin que corrigiu muitíssimo, mas já retornou, dando excelentes lucros, né? Por outro lado, falando do nosso grupo de Telegram, né? Então, inclusive, ontem a gente soltou um sinal, ontem ou foi anteontem, a gente soltou um sinal de trade. É claro que com essa correção corrigiu um pouquinho, né? Mas nada que possa assustar. E se corrigir mais, como eu sempre comento aqui, é até mais interessante, porque como a gente não entra, pelo menos eu, né, não entro com 100% do meu capital, o que acontece? Se corrigir mais, a gente volta a entrar lá embaixo, melhora a nossa média de entrada, tá? Isso faz com que, quando o mercado volte à sua tendência de alta, a gente ganhe ainda mais. Então, eu sempre comento aqui, se o mercado corrigir, eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu volto a entrar com mais capital. Se o mercado seguir subindo, valoriza o portfólio cripto. Então, essa é a vantagem também de você ter ali um portfólio balanceado e equilibrado, tá? Outra coisa, pessoal, tem muita gente me perguntando sobre qual a previsão de valor, o que você acha que determinada cripto pode atingir nesse bull run ou nessa corrida de touros, tá? Então, eu particularmente, o que eu faço, tá? Eu tenho muitas criptos no meu portfólio, são mais de 130 criptos no meu portfólio, então o que eu já fiz, né, inclusive, né, antes de que começasse não, mas ali, lá em outubro, novembro, quando eu vi que a coisa estava começando a melhorar. Então eu vou e busco qual é o maior valor da história da cripto específica. Então vamos supor que eu tenho uma cripto específica no meu portfólio, dou uma olhadinha no gráfico e vejo qual é o maior valor da história. E aí eu vejo qual é o porcentagem de ganho que eu posso ter se a cripto chegar a esse valor. Particularmente, acredito que vai ultrapassar o maior valor da história.
principalmente porque a gente está vendo que a BTC já ultrapassou o seu maior valor da história. Mas a nível de referência é interessante a gente ter. Então, por exemplo, no meu portfólio tem cripto que vai valorizar, aliás, a maioria pode se chegar ao seu all-time high, ou seja, ao seu maior valor já da história, do ciclo lá de 2021, vai valorizar em torno de 10x, tá? Por exemplo, tem uma cripto que poderia valorizar 45x. Então, essa cripto eu já estou, né? Tem outras que podem valorizar 20x, 25x, mas eu tomo esse referencial sabendo que vai passar e vai passar muito. Hoje mesmo a gente postou um gráfico no grupo de Telegram mostrando que a alt-season, ou seja, a temporada das altcoins ainda não começou. Se você quer saber mais sobre a temporada da altcoin e quando pode começar, dá uma olhadinha lá no nosso grupo de Telegram que tá muito interessante, tá? Então vamos lá, vamos começar com o vídeo de hoje. E só para terminar a introdução aqui do vídeo, tá? Durante essa semana a gente tem trazido muitos sinais de venda. O mercado está subindo, principalmente aqui. A gente vê o Bitcoin subindo. Na quarta-feira a gente trouxe um sinal de venda para o Bitcoin. Quem estava atento aproveitou esse mergulho, né? E voltou a entrar no mercado. Mas, enfim, mais uma vez, pessoal, quando a gente tem sinal, porque tem muita gente que ainda não consegue entender. Quando você tem uma métrica, que ela te traz alguma informação, essa informação, ela nunca vai ser 100% certeira. De repente, uma cripto bateu exatamente aquilo ali que você estava querendo, né? Mas em outras criptos, pode ser que não, porque é um mercado muito volátil. Então, quando você tem uma métrica, você tem um toque de... Muitas vezes, você vê, ó, o mercado está baixando, 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 tem gente que pensava que aqui ia baixar mais, e de repente subiu. Né? Isso aqui no gráfico do Bitcoin. Então, é bom sempre a gente estar ligado, sempre com um toque de atenção, otimismo. Nesse momento é muito interessante. Mas se você entrou aqui nos 69 mil, batendo aqui os 70, olha só, despencou. Você poderia ter entrado um pouco melhor e já está com lucro no bolso, porque nesse momento o Bitcoin está batendo 68 mil dólares, tá? Então, basicamente é isso sobre as nossas métricas. Vamos começar o nosso vídeo, porque tem sinal, tá? Então fica aí até o final, porque tem métricas muito interessantes para que você possa, né, decidir se vale a pena ou não utilizar nas suas trades. Sempre lembrando que a gente utiliza aqui a nossa estratégia, né, baseada em paciência, racionalidade e constância, com viés de proteção do capital. Eu não sou assessor financeiro, isso aqui não é conselho de investimento, é o que eu faço no meu dia a dia, sem pressa, sem dar um passo em falso, sempre com muita cautela, vou galgando ali de grão em grão, né, aquela velha história de grão em grão, a galinha enche o papo, tá? Eu, particularmente, aderi exatamente a isso. Prefiro assim do que ficar esperando aquele pump que pode não chegar. Mas vamos lá, né? Cada um faz o que quer, né? Vamos lá, falar da Atom, que nesse momento está batendo 13.307, a Atom está caindo 4%, mais de 4 chegou a bater 14, a mínima ficou em 12.906 e olha só, né? Velhinha vendedora de amplitude de mais de 7%, a Atom que foi bater ali 14,5 no dia de ontem. Vamos dar uma olhadinha então nas métricas da Atom. A gente começa, é claro, com o sentimento do mercado. E olha só, a Atom, a gente estava aqui, batemos a zona de avarícia e retornamos agora à zona de agitado. Mas ainda estamos em zona perigosa. Se você está com seu lucro no bolso, é bom se proteger, tá? Baleias e grandes instituições, o que estão fazendo? E olha só essa acumulação na parte baixa do gráfico, na parte de short trades. Vocês vejam aqui que coincide exatamente com esse repunte, né? Essa alta no valor da Atom. No nosso gráfico de detector de breakout, como todo o mercado durante toda a semana, a gente está aqui em alta zona de volatilidade, e aí a gente já passa para o nosso gráfico do fluxo de capital das baleias e grandes instituições, que na Atom Cosmos está caindo, ou seja, a gente está com fluxo negativo. E olha só o nosso gráfico de trades e sinais na Atom Cosmos, né? A gente teve mais um sinal de venda que acompanha também uma piscina de liquidação no fechamento da vela de ontem. A gente viu que teve uma correção hoje, então, nesse caso aqui, bateu, né? Como tem batido aqui, corrige, mas depois volta. Se você acompanhou ali com o seu stop loss e estava com o stop aqui, então você já está com mais capital para voltar a entrar no mercado, se tiver interesse, tá? Hoje a nossa ordem de entrada ficou em 13,13, a gente está um pouquinho acima disso. Primeiro limite de compra 10,11, segundo limite de compra 7,22.
entrou com ordem de mercado, aí você já sabe, 4% do seu scalping, se não acompanha aí com stop loss para tirar o melhor proveito dessa trade, tá? Então fica aí a dica da Atom Cosmos, porque realmente é interessante ver essas métricas e ter aquele toque de atenção, porque de uma hora para outra a gente viu que o mercado pode mudar, tá? Vamos passar aqui para uma cripto que a gente já falou dessa cripto, né? Falamos recentemente, mas a gente tem que voltar a falar porque é uma cripto que realmente surpreendeu muita gente, né? E aí, é claro que a gente volta a falar da Shiba, né? Da Shiba Inu, né? Que nesse momento está batendo 34,98, está subindo 12,6% em relação ao seu valor das últimas 24 horas. Bateu 38, a mínima ficou em 30,71. E olha só essa velhinha de amplitude de mais de 11%. Aliás, mais de 20%, né? Então, alta volatilidade para a Shiba. A Shiba que estava aqui nos 10, foi até os 45 e naquele dump da terça-feira retornou até os 25. Então, mercado cripto na sua mais pura e agressiva versão para quem acompanhou o gráfico da Shiba. Mas, né, a gente tem que ser, né, é muito interessante ver isso, né, porque a Shiba está há muito tempo acumulando, né. A Shiba estava numa zona aqui que praticamente não movia, deu boas trades, tá? De 10, 20%, sim, que deu boas trades, mas a gente não tinha visto isso. Então, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Tem gente que espera isso aqui, né? E aí, a espera, você nunca sabe quando ela vai terminar. Mas, como eu já falei, eu prefiro ter esse tipo de balé nas minhas trades, porque assim eu vou, pelo menos para mim, né? E vendo como eu vou performando durante o tempo, para mim é mais interessante. Sentimento do mercado da Shiba, a gente estacionou aqui na zona de agitado, e aí você já sabe que é bom tomar cuidado, tá? Porque olha só, baleias e grandes instituições, né? Então, à medida que a Shiba foi subindo, aí você já sabe o que as baleias e grandes instituições fizeram, tá? Então, acumulação na parte baixa do gráfico, na parte de short trades, né? No caso do nosso detector de breakout, não poderia ser diferente, principalmente para a Shiba, a gente está lá em cima, alta volatilidade, com uma velhinha de mais de 20% de amplitude, e olha só o gráfico do fluxo de capital das baleias e grandes instituições. O valor da Shiba subiu, né, disparou, mas as baleias e grandes instituições tiraram o dinheiro da Shiba, agora retornaram, tá? É bom tomar cuidado, porque esse tipo de divergência é muito perigoso. Quando despenca, a gente viu na terça-feira, né? Quando desaba, desaba levando tudo pela frente. E no nosso gráfico de trades e sinais, a gente teve aqui um sinal de strong sell no fechamento da vela de ontem, tá? Mais uma vez, tá muito interessante essa briga na Shiba aqui, tanto de shorts quanto de longs, né? A gente vê que tem piscina de liquidação dos dois lados e a piscina de liquidação forte, tanto de longs, né, para quem está entrando na Shiba, quanto de shorts, tá? Então é por isso que o valor da Shiba está se mantendo. Se isso aqui começa a se disseminar, ou seja, começa a fechar esse gap aqui e a gente volta a ter essa linha, e isso aqui se mantém, vocês podem ter certeza. Porque como meme coin que é, a Shiba tem esse tipo de movimento, tanto subindo, né, de forma descancarada, como um foguete mesmo, mas também depois desaba, né? Então é bom tomar cuidado. Eu, particularmente, já tirei o meu lucro da Shiba, né? Se baixar a determinados níveis, volto a entrar, tá? Porque bateu o meu stop, né? Então vamos lá, vamos falar da BTC. E para quem pergunta, mas vai sair da Shiba, está subindo agora 12% e tal. Pessoal, o mercado cripto é muito vasto. Quando você tem um portfólio diversificado, a Shiba está subindo hoje 12%. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês outra cripto que ninguém fala, tá? Que ninguém fala. Mas eu vou mostrar só para que vocês vejam, porque é uma cripto que está no meu portfólio e disparou, tá? Não, não tô mostrando, não, mas você está mostrando agora só depois de disparar. Não, está no meu portfólio. Olha só, disparou hoje 60%. Né? Já tinha disparado mais de 100% aqui, ó, porque tinha saído de 8 até os 20, ou seja, 300% de lucro, tá? E agora a gente chega a bater quase os 25, né? Para quem estava aqui atrás, lá no começo do ano, quando eu falei que o ano ia ser muito interessante e já começou a acumular já começou a encher seu bolso de cripto,
Então, né, aí vocês já sabem. Por isso que eu estou mostrando isso. Porque às vezes tem gente que fala, mas vai sair da SHIB, a SHIB vai subir. Mas de repente, se você tirou o seu lucro da SHIB e jogou aqui, né? Então, nunca se sabe, tá? Vamos lá, vamos falar da BTC, né? A BTC, que aí é a suspeita de manipulação, principalmente por conta desse movimento tão justo, né? Tão justo assim, tão semelhante em curto período de tempo, né? Faz todo mundo crer, faz com que você possa crer que houve manipulação. E aí, quando você fala em manipulação no mercado cripto, é claro que existe manipulação, principalmente por conta das baleias e grandes instituições. Eu e você que está do outro lado, que somos retail traders, né? Que aportamos muito pouco em relação a que outras pessoas, que as baleias aportam, nós não pintamos nada. Quando nós queremos tirar o nosso lucrinho ali, suado e tudo, aí é que a gente tem que estar feliz. As baleias e grandes instituições, não. Mas enfim, né? Vamos lá, vamos passar aqui para a nossa análise, né? BTC nesse momento está recuando um pouquinho, né? Desde que a gente entrou o vídeo. 68, 197. Pessoal, pelas métricas, eu falo sempre nos vídeos, eu tenho muita cautela, tá? Essa correção de entre 20% e 30%, ela está sendo esperada para antes do halving. É claro que daqui para corrigir 30% é menos, né? Aliás, o valor não seria do que corrigir daqui 30%. Então, quanto mais o valor do BTC sobe, menos essa correção de 30% fica significativa para o dia de hoje, por exemplo. Não sei se me fiz entender. Se não, deixa aí nos comentários que eu explico melhor. Mas, por exemplo, se a BTC de 60 corrige 30%, ela vai bater lá em 42. Mas se ela corrige de 70, ela só vai bater ali em 50, tá? Então, é isso, né? Por isso que tem gente que vai pouco a pouco entrando com o valor baixo e aí, se corrigir, né, não se expôs tanto e ainda tem capital para voltar a entrar e fazer o DCA. Então, tem várias maneiras de você fazer o seu DCA. Mas, enfim, fica a critério de cada um. BTC, nesse momento, subindo 1,3, bateu lá o maior valor da história e depois despencou. Tá? Nesse momento, se recuperando. Vamos ver como é que está a BTC. O sentimento do mercado da BTC está caindo, a gente volta aqui para a zona de agitada. E com essa chacoalhada de hoje, né, o que pode acontecer? Porque as baleias e grandes instituições seguem na mesma, né? Elas não se movem. Acumulação na parte baixa do gráfico, na parte de short trades. Inclusive, vocês vejam essa barra aqui, pessoal. Ela é muito expressiva. Eu acabei não mostrando no gráfico da SHIB, mas deixa eu ver se eu pego aqui o gráfico da SHIB aqui, ó. Vamos pegar o gráfico das baleias e grandes instituições aqui da SHIB. Pessoal, vocês vejam, olha só essa barra aqui, como ela é expressiva na parte de long trades. Essa barra ela foi, né, ela entrou aqui no nosso gráfico lá no começo do ano de 2024. Vocês vejam o que o pessoal da SHIB teve que esperar, mas explodiu. Então, quando tem uma barrinha dessa, a gente já começa, tanto na parte alta quanto na parte baixa, a gente já começa a ter aquele tipo de olhar mais clínico para o mercado, tá? E aqui na BTC, né, quando a BTC disparou nesse início de rally, no início não, né, mas agora em março, a gente teve uma barra muito expressiva na parte baixa do gráfico, na parte de short trades. Além disso, o mercado está muito alavancado, tanto de longos quanto de shorts. Esse movimento de hoje liquidou praticamente 300 milhões de dólares, né? E aí você já sabe. BTC, volatilidade, né? Lá em cima ainda estamos. E aí a gente já passa para o nosso gráfico do fluxo de capital das baleias e grandes instituições, que voltou a ficar positivo. Tinha caído, mas agora voltou a ficar positivo, tá? No nosso gráfico de trades e sinais, vocês vejam que nós tivemos o sinal de venda na terça-feira, né? E a gente segue com essa piscina de liquidação sendo formada, né? O ânimo do mercado está muito bom, as BTCs estão sendo absorvidas, né? Tudo que está no mercado está sendo absorvido, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um mercado muito volátil, tá? 68.800 já nem dá mais, né? Porque a nossa ordem de entrada está mais do que está a ordem de entrada no mercado. Vocês vejam que a gente fez esse gráfico aqui, foi atualizado antes exatamente dessa queda.
Primeiro limite de compra 53,012, segundo limite de compra 37,866. Vocês vejam que se derreter de 70 os 30%, bateria aqui o primeiro limite de compra. Então, se você entrar com a ordem de mercado mais o primeiro limite de compra, numa situação hipotética como essa, para garantir, você pelo menos já está ali com a média de compra mais baixa, tá? Galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos os que estão assistindo os nossos vídeos. Se puder, já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela moral aqui pra gente. As métricas estão funcionando, vocês estão vendo. O grupo de Telegram tá bombando, muita informação interessante, tá? A gente tá trazendo diversos gráficos aí, né, para quem tiver interesse. E fica aí a dica, mais uma vez, feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, principalmente aquelas que estão acompanhando aqui o nosso canal. Um abraço a todos, excelente final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.